Fala meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para falar um pouco mais taticamente sobre o que foi toda essa partida, sobre o que foi toda essa loucura, sobre o que foi tudo isso que o Atlético viveu em Chapecó contra a Chapecoense. Então tá chegando aqui, quer entender como o Odair Hellmann deu uma aula, deu um nó tático na Chapecoense? Já deixa o like. O like é muito importante, quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga o conteúdo, beleza? Qual que é a parada? Eu vou mostrar para você. Ao longo de todo o vídeo eu vou colocando imagem para ilustrar o que eu tô falando, mas vem comigo no relato porque o relato é importante também, beleza? Qual que é a parada ao longo de todo o jogo? O Atlético teve 3 zagueiros e 2 alas nessa construção. Em muitos momentos o Atlético foi pressionado e bem pressionado pela Chapecoense. E repara que nesse lance o Santos até faz a menção de jogar a bola para o Arthur Dias, que estava desmarcado, mas já há um salto de pressão da Chapecoense. E aí o Arthur Dias vai ficar marcado, o Santos não arremessa, o Santos não joga longo e sai jogando do outro lado do campo. Repara, o Zapelli indica longa, joga longa, tem o lançamento do Esquivel e aí o confronto 1 contra 1 da partida que mais aconteceu. Viveiros e Bressan. Ele passa pelo Bressan, coloca o Dudu em condições e o Dudu finaliza, a bola vai para fora. Esse primeiro lance, gente, é um lance que mostra o que o Atlético queria da partida no primeiro lance do jogo. É longa no Viveiros e salve-se quem puder. É mais ou menos isso. Assim, não é só isso, tá? Porque aí a gente pinta a imagem de um time limitado, no mínimo, né? Pô, só bola longa no seu centroavante é jogar de uma maneira limitada. Mas o segundo tempo principalmente nos mostra que é um time que teve um pouco mais do que bola no Viveiros. Mas o segundo lance da partida também mostra essa bola longa no Viveiros. 3 jogadores do Atlético na construção da jogada para 3 da Chapecoense. O Giovanni Augusto centralizado, o Neto Pessoa, centroavante pelo lado direito, e o Marcinho, o atacante de velocidade, aquele que passou no Atlético em 2018, pelo lado esquerdo do campo. Eles igualam numericamente a zaga do Atlético. 3 contra 3, então ficam pressionados os zagueiros. E mais à frente a gente repara que o Zapelli e o Patrick, 2 volantes, estão indo muito pressionados. Antes dá para ver inclusive o Arthur Dias dando drible no Marcinho para gerar vantagem, porque quando você está em superioridade, quando você está em igualdade numérica, né? É difícil de ter vantagem. Quando há o drible, se constrói uma vantagem. Então o Arthur Dias vai muito bem nesse lance. E olha como o Patrick e o Zapelli estavam pressionados a todo momento pelo Bruno Matias, volante, e também pelo Rafael Carvalheira, né? O Zapelli pelo Bruno Matias e o Carvalheira estava pressionando o Patrick a todo momento. Então a intenção da Chape era de colocar 5 caras para marcar 5 caras de construção do Atlético, nesse 5 contra 5, para anular a tentativa de sair jogando do Furacão, e isso realmente funcionou. A Chapecoense teve vantagem na maior parte do jogo quando a gente vai observar esse tipo de lance. O grande problema é que a Chapecoense deixava as costas da zaga, e problema para a Chapecoense, ótimo para o Atlético, a Chapecoense deixava o lado defensivo, sua última linha, toda num contra 1. Contra Viveiros, contra Mendonça, contra também o Dudu, por exemplo, mas o embate do Viveiros contra o Bressan foi o mais positivo para o Atlético. E era tudo que o Atlético queria ao longo da partida. O lançamento do Arthur é muito bom nesse momento, para colocar o Viveiros em mais uma vez condição de duelar num contra 1 contra o Bressan. O Viveiros ganha novamente essa jogada, e aí, meu amigo, esquece, não pega mais. Claro, nessa ele adianta demais, nessa ele chega no fundo e acaba batendo mal na bola para perder uma chance de gol para o Atlético. Então, é um Furacão que tinha essa ideia, era um Furacão que tinha essa intenção ao longo de toda a partida. Novamente, 3 zagueiros, 2 volantes na construção da jogada, mas a Chapecoense um pouco mais baixa nesse momento, porque é aquela coisa, né? Quando você vai uma e assusta, vai a segunda e assusta, a Chapecoense olha e fala, acho que eu vou dar uns passinhos para trás para não começar a tomar num contra 1 toda hora, porque eu tô ficando limitado, porque eu tô ficando com perigo, né? E aí o Atlético conseguiu empurrar um pouco mais a Chapecoense para trás no campo. Tanto que nesse lance que você está vendo, os 3 atacantes, mais os 2 volantes, estão um pouco mais para trás. A questão, e olha isso aqui, cara. Falei no jogo contra o Botafogo. O Atlético contra o Botafogo entendeu uma maneira muito interessante de enfrentar a Chapecoense, que era ter o Aguirre, o seu líbero, o seu zagueiro central, passos atrás no campo, para também prevenir a profundidade da Chapecoense, prevenir o ataque às costas da Chapecoense, mas também para atrair a Chapecoense, para fazer a Chapecoense saltar essa pressão. Mas olha o perfilamento corporal do Aguirre. O ataque está para cá, ele está assim. Ele está posando para trás, porque neste momento ele está se colocando para ser um jogador a recompor,
a ficar atrás da linha da bola e atrás da linha de construção de jogada, exatamente para prevenir os contra-ataques da Chapecoense. E a Chapecoense pouquíssimo conseguiu assustar no quesito, né? Era tudo que a Chapecoense queria, era tudo que o time do Gilmar Dalpozo desejava, mas o Atlético conseguiu inibir bastante essa situação. O Esquivel vai fazer um lançamento pelo lado esquerdo nesse momento, a bola desvia e novamente, cara, pega Viveiros no 1 contra 1 contra o Bressan. O Bressan vai mal na jogada, o Léo comete o pênalti e o Kevin Viveiros faz o gol de pênalti para abrir o placar e sair 1-0 na frente. O primeiro tempo conta essa história. O primeiro tempo conta uma história de um Atlético que sabia como a zaga da Chapecoense era frágil, com o Bressan, o zagueiro central. Conta uma história de um Atlético que sabia que fora da sua casa, quando o time adversário tem um pouco mais de responsabilidade, o Viveiros tem sido seu melhor jogador. E o Atlético que sabia que, mesmo pressionado pela Chapecoense, se tivesse essa longa no Kevin Viveiros, poderia assustar. Os 3 sustos, 2 nos 2 primeiros minutos de jogo e o lance do pênalti, a partir dos 41 minutos da primeira etapa, mostram um Atlético que sabia o que queria fazer. É pouco? É pouco. Tá? Não dá para dizer que foi uma atuação esplendorosa do Atlético quando a gente fala em questão de criação de jogada. Não foi nem de perto o jogo mais técnico do Atlético na partida, mas foi muito tático. E se o Atlético chegou só 3 vezes na primeira etapa, a Chapecoense também chegou muito pouco. A Chapecoense não assustou o goleiro Santos em nenhum momento, né? Então o Atlético conseguiu não só segurar muito bem a Chapecoense com seu esquema de marcação, mas também nessas bolas longas, buscando o Kevin Viveiros no embate 1 contra 1 contra o Bressan e encontrado de maneiras diferentes pelo Furacão, conseguiu ter um bom desempenho e sair com vantagem na primeira etapa. Mas assim, até que ponto funciona você só jogar longa no seu atacante, E outra coisa, até que ponto isso funcionaria com os zagueiros, né? Porque você pensa, o Arthur Dias, zagueiro da direita, é canhoto, mas ele tinha perna direita pro fundo, ou seja, para ele fatiar de perna direita, mais difícil. O Aguirre nem de longe tem a saída de bola, o lançamento longo com uma valência espetacular. E o Esquivel até tem. O Esquivel seria o mais qualificado, mas dos 3 você tem um. Você tem que começar a envolver caras com mais qualidade para fazer esse lançamento. Você tem que começar a envolver mais um Bruno Zapelli. Só que o Zapelli estava pressionado pelo Bruno Matias a todo momento. Depois até tem uma troca, até no finalzinho do primeiro tempo tem uma troca entre os volantes ali, o Bruno Matias sai machucado. Ainda assim, o Zapelli estava pressionado a todo momento quando posicionado como um volante. O segundo tempo, no gol que marca o Léo Derek, mostra dois ajustes táticos espetaculares do Odair para fazer com que o gol saia. Vamos lá? O que acontece? Construção com os 3 zagueiros do Furacão, o Zapelli posicionado como volante, faz o movimento de sair da linha de volantes e se tornar um jogador muito próximo da marcação. Muito próximo da marcação não, desculpa, da construção, correto? E aí a Chapecoense que marcava com 3 jogadores o trio de construção do Atlético, passou a marcar com 3 jogadores um quarteto de construção do Atlético. 4 jogadores do Furacão para 3 da Chape. Sobra espaço. O espaço acaba sobrando nesse momento, porque o jogador, o volante da Chapecoense, não acompanharia o Bruno Zapelli até a zaga. Não acompanharia o Zapelli o campo inteiro. E acho que foi o Odair olhando para o Gilmar Dalpozo falando, meus caras vão se movimentar. Eu quero ver até onde você está disposto a pressionar individualmente. Porque foi o que deu certo no primeiro tempo para segurar essas peças do Furacão. Então o Zapelli saiu da linha de meias e foi se tornar um jogador de construção, quase que um zagueiro. E aí repara, dá pra ver até o Patrick, com o Carvalheira muito próximo dele, mas o marcador do Zapelli não chega nem perto dele porque não é mais a zona dele. E aí o Gilmar Dalpozo e a Chapecoense não estavam dispostos a perseguir tanto individualmente assim. Isso dá pra ver em outro momento com o Dudu. O Dudu tá como um ala esquerda. O Doma, zagueiro da direita, que estava marcando o Dudu em vários momentos, o Doma não ia seguir o Dudu até a ala esquerda, então isso lhe daria liberdade ao Dudu, caso isso não fosse algo compensado pela Chapecoense. Assim como o Marcinho, ala direita, não perseguiria o Léo Derek por todo o campo. E aí obrigaria essa compensação, essa troca de marcação. Qual que é o problema disso para a Chape? A troca de marcação sempre gera confusão, principalmente nesse nível de Série B de Campeonato Brasileiro. E o Atlético confundiu muito a defesa. Então repara, o movimento do Zapelli torna ele livre e propicia com que ele tenha espaço para fazer essa obra de arte. Deixa eu abrir um parênteses, tá? A bola que mete o Zapelli é espetacular. É espetacular. É fantástico a visão e como ele consegue, de perna direita, um lançamento de campo inteiro. Lançamento de Gerson, né?
Lançamento de campo inteiro para colocar o Léo Derek frente a frente com o goleiro. Espetacular, é espetacular. E quando se fala que, a Série B não é técnica, a Série B privilegia raça, vontade, é verdade, em certo ponto. Mas quando você tem técnica aliado a vencer duelo, você tem isso que é o Zappelli hoje. O Zappelli não fez o seu melhor jogo pelo Atlético. O Zappelli estava com muita dificuldade ao longo de todo o jogo, porque ele estava sendo marcado individualmente e estava num cenário, no jogo, em que a bola não passava por ele, porque era um Atlético tentando ligar longo a toda hora. Então a bola praticamente não passou no Zappelli ao longo de toda a partida. Precisou de uma bola com qualidade no pé do seu melhor jogador para resolver, ou pelo menos naquele momento, para devolver o Atlético a partida no que foi, na minha opinião, o gol mais importante do jogo. Aquele cenário de uma Chapecoense com 13 do segundo tempo, com 2-1 no placar. Virou 1-0, com 13 já estava 2-1. Era um Atlético morto no jogo, era um Atlético entregue na partida, não fosse a genialidade e a qualidade técnica do seu melhor jogador, que é o Bruno Zappelli. É espetacular a bola, é fantástico o que fez o Bruno Zappelli e é muito legal poder ver o Zappelli jogando pelo Atlético ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ele quis ficar, é um jogador que quis permanecer. É um jogador que quis reerguer o clube. Teve jogador que prometeu e não ficou, né? Prometeu lá depois daquele rebaixamento contra o Atlético Mineiro e não pensou nem perto de ficar no clube para tentar colocar o Atlético de volta ao cenário em que ele merece estar. Então o Zappelli é um símbolo de qualidade, não digo uma ilha, porque o elenco do Atlético é qualificado para o nível da Série B, mas é com certeza um ápice tático e técnico, e principalmente técnico. É um jogador espetacular e a bola que ele coloca merece todas as congratulações que a gente pode colocar aqui, tá? Eu não consigo dar ênfase o suficiente como é espetacular a bola que coloca o Bruno Zappelli. Fechar esse parênteses. Essa bola só acontece porque ele faz o movimento de sair dos volantes, se tornar um zagueiro, entre muitas aspas, e por isso ele tem liberdade. Mas essa bola também só acontece porque o Dudu se tornou ala e o Léo Derek se tornou meia. Mas, o Léo Derek vai se tornar meia para associar mais? Não. O Léo Derek se torna meia nesse jogo porque é um jogador muito explosivo e muito rápido nessa situação de jogo, né? Para atacar as costas da marcação, e foi exatamente o que ele fez. O lançamento do Zappelli é espetacular. O Léo Derek vai muito bem para dominar essa bola e conseguir passar pelo Léo Vieira. Mostra algo que ele não tinha mostrado ainda, capacidade de definição de jogada no time profissional. Muito legal, muito interessante. Excelente o gol do Atlético. Excelente o gol do Atlético. E esse tipo de movimentação continua acontecendo na segunda etapa. O Patrick, nesse lance, por exemplo, vai sair dessa linha e vai trazer a Chapecoense para frente. Isso porque o Carvalheira, mais ligado, quando vê a oportunidade, já salta no Patrick, que recua a bola e olha o posicionamento da Aguirre, né? Falei que estava mais para trás para atrair a Chapecoense. É exatamente isso que acontece. O Aguirre domina, atrai a marcação da Chapecoense para frente, atrai o salto de pressão de uma Chape que já precisava para jogar em casa e tentar a vantagem. Ele vira com o Esquivel e o Esquivel lança. E nesse lançamento do Esquivel, de novo o Atlético encontra o melhor do jogo dele, Viveiros contra Bressan. Viveiros passa de passagem, não tem nem conversa, bate entre as pernas do Léo Vieira e consegue fazer o gol pro Furacão. É um jogo, e aí depois, lógico, o Atlético mostrou muita maturidade, o Atlético conseguiu mostrar um nível muito interessante de lucidez ofensiva, principalmente com o Julimar, que merece também esse destaque. Mas é um Atlético que consegue ser muito aplicado taticamente e vencer uma Chapecoense no jogo dos mais difíceis da Série B do Campeonato Brasileiro e no jogo que era o mais importante da temporada. Beleza, tomou a virada e precisa sim trabalhar defensivamente para não tomar os gols que tomou, principalmente o segundo gol do Perotti, né? Não dá para tomar um gol daquele, não dá para tomar um gol com um zagueiro dando um passe curto, o outro escorregando e aí a Chapecoense conseguindo fazer um gol no erro. Isso não pode acontecer mais pelo Atlético, contra o Atlético, no caso, né? Mas ainda assim é o Atlético que melhora no conjunto. E essa melhora, ela já havia acontecido. Essa melhora já havia aparecido com o Odair Hellmann. A gente falou, eu pelo menos falei. A melhora, o tático, o conjunto, a atuação já garantia ao Atlético melhorar a pontuação. E agora o Atlético conseguiu melhorar essa pontuação baseando-se na atuação. E aí agora realmente o Atlético está tendo o que merece por bola jogada na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito interessante o trabalho do Odair, é muito interessante o que o Atlético tem feito e é muito interessante voltar à briga, né? Porque evoluir dentro de um cenário de derrotas é muito difícil.
não tem confiança, tem muita pressão, né? É muito complicado. Evoluir dentro de um cenário de vitórias consecutivas e possibilidade de entrar no G4, aí é outra coisa. Aí é muito diferente. E aí acho que talvez, se esse time tenha batido no teto taticamente, talvez esse time destrua um pouquinho desse teto, vai? Talvez esse time ultrapasse o teto projetado com confiança. A gente não viu nessa temporada ver o Atlético jogar confiante. A gente não viu nessa temporada o Atlético jogar confiante. A gente não viu nessa temporada o Atlético passar por uma fase boa. E acho que essa fase boa tem que ser aproveitada. E tem que ser aproveitada para evoluir também taticamente, tentar trabalhar mais pontos que precisam ser trabalhados. Não foi o melhor jogo do mundo? Não foi. Mas nem acho que deveria ser e acho que nunca propôs a ser. O Atlético nunca propôs a fazer a sua melhor atuação na Série B. Mas com muita competição, muita dividida, muito duelo. E bastante bola longa, com muito mecanismo para confundir a marcação, o Atlético venceu a Chapecoense. Beleza? Deixa o like. Like é importante, quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é conteúdo relevante. Se inscreve no canal, se você não está inscrito, ajuda e ajuda muito. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!